Olá para todos, sejam bem-vindos ao canal e vamos a mais uma dúvida. Salomão morreu salvo, ele foi salvo? Esse é um assunto que divide opiniões. A Bíblia não diz que foi e não diz que não foi, nem que sim, nem que não. Mas se analisarmos a Bíblia, chegaremos a uma conclusão, a base da análise bíblica. E se gostar, dá um joinha aí para ajudar a divulgar o vídeo. E se não for inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. Esse tema ele é polêmico e gera divergências por parte de alguns. Vamos fazer uma análise bíblica sobre o assunto à luz da Bíblia para chegarmos a uma conclusão. Até onde a Bíblia diz sobre Salomão, não diz que ele se arrependeu. Agora vamos, 1 Reis 11, versos 5 e 6. Assim fez Salomão, veja bem, fez, não é fazia, não, é fez, no tempo presente. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como fez Davi. Aqui diz que ele não seguiu a Deus, ele não perseverou. Se ele tivesse mudado como fez Davi, Davi não perseverou, mas depois ele pediu perdão a Deus e perseverou. O que se conta é o último estado antes da morte. E Salomão não perseverou como fez Davi, seu pai. Veja que Salomão foi idólatra, e no verso 6 diz que Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor, como fez seu pai Davi. E veja que diz, e não perseverou em seguir ao Senhor, como fez Davi, seu pai. Davi perseverou, Davi pecou, mas se arrependeu. E se Salomão tivesse se arrependido como fez Davi, não estaria escrito assim. Estaria escrito que ele fez semelhante a seu pai Davi. Davi também pecou, o mesmo pecado de Salomão. A inclinação por mulher que Davi tinha, seu filho Salomão também teve. Mas Davi perseverou em seguir a Deus. Embora Davi pecou, mas se arrependeu. Por isso que disse que Davi perseverou. O que importa para Deus é o último estado que a pessoa estava quando morreu. A forma que a pessoa estava quando morreu. E não foi isso que disse de Salomão. Até o dia da sua morte, a Bíblia não diz que ele perseverou e nem diz que ele se arrependeu. Pelo contrário, diz que não perseverou. E se não perseverou, é porque não se arrependeu. O capítulo que fala da apostasia de Salomão é o mesmo que fala sobre a sua morte. E não houve nenhuma indicação que ele tenha se arrependido. Muito pelo contrário. Salomão não perseverou em andar nos caminhos de Deus. Até onde fala de Salomão, lugar nenhum diz que se arrependeu. Salomão, de servo de Deus, passou a idólatra. Salomão não podia mais dizer que o Senhor era o único Deus. Os livros da Bíblia, escritos por ele, não justificam seus erros. Ninguém vai ser salvo por deixar livros escritos, e nem mesmo por ter pregado o Evangelho. Mateus 7, do 21 ao 23, mostra que muitos vão se justificar a Deus no dia do juízo por ter realizado milagres, por ter profetizado, mas isso não salva. Até mesmo pregar o verdadeiro Evangelho não salva. Pode salvar os outros, mas se a pessoa não tiver comunhão, ela não vai ser salva por isso. Isso não vai justificar os seus erros.
A história de Salomão nos revela que o conhecimento da palavra de Deus não é suficiente prevenção contra o pecado. O pecado precede do coração e só pode ser debelado quando o nosso coração se inclina para Deus. Deus liberta do pecado quando a pessoa se sujeita à palavra, quando tomamos uma decisão sincera de abandonarmos os nossos pecados. Salomão foi o homem mais sábio da sua época. Aprendemos que ter sabedoria e viver com sabedoria não é a mesma coisa. Salomão não aplicou a sabedoria que tinha na sua própria vida pessoal. Salomão morreu com sabedoria, mas não na sabedoria. Agora eu quero deixar uma nota aqui. Antes que alguém diga que Eclesiastes capítulo 12 diga que ele se arrependeu, eu sei que muitos citam Eclesiastes capítulo 12 para alegar que Salomão se arrependeu. É só analisar bem. Então, antes que alguém diga isso, eu vou falar o verdadeiro significado de Eclesiastes 12. O capítulo 12 de Eclesiastes não diz que Salomão se arrependeu. Nem ele mesmo afirma isso. Ele fala um resumo da sua vida, se baseando em suas próprias experiências e aplica conselhos. Literalmente aqui, não diz nada que ele se arrependeu. Apenas alguns interpretam assim. Os versos 13 e 14 são conselhos. Não diz que ele aplicou isso na sua vida pessoal. Salomão passa uma avaliação negativa da vida como vaidade. E no fim, ele conclui com sábios conselhos, indicando o real sentido da vida no temor de Deus e no amor dele. Salomão conhecia a verdade. Ele sabia discernir o certo do errado. Só não soube viver no que é certo. Salomão não resistiu à cobiça carnal por mulheres. Ele conhecia a verdade, sabia que estava errado, mas ele se cedeu a mulheres, que foi o mesmo defeito de seu pai Davi. Mas Davi se arrependeu, como a Bíblia prova de forma clara. Veja o Salmo 51, onde Davi faz a oração do arrependimento. Você não vai ver isso de Salomão em parte alguma da Bíblia, né? Bem diferente de Salomão, que até onde a Bíblia fala sobre ele, não mostra nenhum sinal que ele tenha se arrependido. O castigo de Deus sobre os pecados de Salomão resultou na divisão de Israel em dois reinos, sendo que apenas um deles foi governado pelos sucessores de Salomão. E com isso concluímos como o pecado não fica impune. Se não sofrer um juízo de Deus aqui na terra, mas na eternidade a pessoa vai sofrer e tem suas consequências. Mesmo aqui na terra, Davi, Deus o perdoou, mas ele sofreu duras consequências de seus erros, de seus pecados. Então teve uma punição na terra. Deus perdoa qualquer pecado. O pecado de Davi foi pior que o pecado de Salomão. Na verdade, Salomão cometeu o mesmo pecado que seu pai cometeu, o adultério. E Davi foi pior que cometeu o homicídio, mas teve perdão. E a diferença também entre Davi, Salomão e Saul, o pecado de Saul foi uma desobediência menor que o pecado de Davi. E o pecado de Salomão foi semelhante ao de Davi, e o de Davi foi pior ainda que o de Salomão, que Davi cometeu um homicídio, ele cometeu um crime. Mas a diferença é o arrependimento. Este foi o segredo de Davi. Arrependimento. Veja também Pedro e Judas Iscariotes. Judas traiu Jesus e Pedro também traiu. O que fez a diferença foi o arrependimento.
Deus perdoa qualquer pecado. Manassés ofereceu seu filho queimado no fogo como sacrifício. Deus perdoou Manassés. E esse é o segredo. Por pior que seja o pecado, Deus perdoa. Mas as consequências a pessoa poderá levar em vida, né? Tem suas consequências. É isso aí então. Se gostou, dá um cliquezinho em gostei para ajudar a divulgar o vídeo. Se não for inscrito, se inscreva para ajudar a divulgar o canal. E até o próximo.